Eloá Cristina tinha apenas 15 anos quando foi feita de refém por Lindenberg, seu ex-namorado. Ela estava dentro de sua própria casa, em Santo André, no ABC Paulista. O fato desencadeou no cárcere privado de maior duração do estado de São Paulo. Foram 101 horas de ameaças e desespero daqueles que acompanharam a trajetória da garota durante seus momentos finais. Eloá Cristina começou a namorar Lindenberg Alves quando tinha apenas 13 anos. Vivendo um relacionamento instável, repleto de ciúme, o casal costuma terminar e voltar diversas vezes durante o período de 2 anos. No último desentendimento entre os dois, Eloá resolve se afastar de vez de Lindenberg e para de procurá-lo, como fez tantas outras vezes. Em outubro de 2008, Lindenberg invade o apartamento de Eloá, onde ela estava estudando com alguns colegas. Os dois amigos de Eloá, Iago Vileira e Vitor Campos, foram liberados após algumas horas de ameaça. A amiga Nayara Rodrigues da Silva permaneceu no apartamento até o dia seguinte, quando conseguiu sair. Porém, em um ato inesperado, ela acaba voltando para o cárcere com a intenção de ajudar nas negociações e salvar a vida de sua amiga. O caso da Eloá e do Lindenberg é bem emblemático, né? Que ele é considerado como um dos casos de sequestro mais longos que nós já tivemos. É um crime clássico de homicídio passional. O Lindenberg, diante da negativa da vítima em não querer mais continuar com a relação amorosa que mantinha com ela desde os 12 anos de idade, no dia do fato, no dia do crime, ela tinha 15 anos de idade, ele se insurgiu dessa forma muito violenta. Ela estava dentro do apartamento, dentro da casa dela, com mais 4 colegas para um trabalho de escola. Ele invadiu a casa naquele momento e ali começou toda a desgraça, toda a execução da desgraça. Foram horas e horas, dias na realidade, de negociação com a polícia, com o grupo especial da Polícia Militar e culminou no desastre, né? O caso terminou com a morte dela praticamente em rede nacional e com a tentativa de homicídio de Nayara, da amiga que estava junto com ela. Em determinado momento saiu, foi liberada junto com outro colega que estava dentro da cena do crime. Depois, numa tentativa de renegociação, ela voltou para perto, acabou entrando novamente para dentro do apartamento e no momento em que a polícia achou que fosse o adequado para invadir o imóvel, pois eles tinham certeza que tinham ouvido um tiro de lá de dentro, o Lindenberg disparou contra Eloá e contra a Nayara. Acertou a Eloá na cabeça e na virilha, ela morreu, e a Nayara um tiro de raspão. O Lindenberg, o autor do crime, desenvolveu um relacionamento afetivo com ela e depois de algum tempo houve, como na grande maioria dos jovens, a tentativa de cada um, ou partindo dela principalmente, a tentativa de seguir a sua vida, conhecendo outras pessoas, estudando, desenvolvendo, crescendo. É normal nos relacionamentos você conhecer, desenvolver, muitos dão prosseguimento e outros não. O que acontece nesse caso é que alguns casos, principalmente quando parte da mulher dizer não, se encontrar e ter infelicidade de ter um indivíduo com as características do Lindenberg: controlador, ciumento, possessivo, paranoico, irresponsável e totalmente envolto de uma atividade antissocial. Ele não aceita, ele diz que se ela não for dele, não será de ninguém. Por 100 horas a mantém em cárcere e ela é agredida. Ela tenta tranquilizar todos, tranquilizar a família em alguns momentos. Ele tinha a oportunidade de se entregar, mas ele não se entrega. Ele dá um tiro na Eloá. O cárcere privado se estendeu durante quase 5 dias, entre 13 e 17 de outubro de 2008, quando a polícia decidiu invadir o apartamento dizendo ter escutado disparos. A reação de Lindenberg foi atirar contra as 2 meninas, acertando Eloá na virilha e na cabeça. A garota morreu na hora, enquanto Nayara foi atingida no rosto e conseguiu sobreviver. Essa paixão mórbida é uma forma de sentir
de uma forma extremamente desequilibrada, extremamente descalibrada, né? É um amor maior do que qualquer parâmetro normal que a pessoa viva. A paixão mórbida acontece com certos indivíduos que já têm uma propensão a uma personalidade um tanto quanto transtornada. Geralmente com indivíduos que têm uma certa identificação com esses conteúdos mórbidos. Muitas vezes essas pessoas não são criminosos num primeiro momento, mas elas sentem uma forte atração ao mundo do crime, porque é um mundo que valoriza a agressividade, que ele já carrega com ele, um mundo de poder imediato e um mundo em que a sociedade valoriza a ação advinda de delitos. Essa combinação de fatores faz com que alguns indivíduos, alguns jovens que estão num momento de desenvolvimento pessoal efervescente, venha a criar esse tipo de identificação ao mundo marginal. Lindenberg já demonstrava ter um comportamento antissocial, ter um comportamento disfuncional, ser um indivíduo passional, controlador, ciumento, desrespeitoso. Por mais que ele não tivesse cometido crimes e sido preso, mas ele já tinha um comportamento disfuncional em relação à própria Eloá, a ponto de entrar na casa, entrar armado, fazer reféns e no final matar Eloá. Junto com esse transtorno de personalidade, essa identificação com o crime, esse ato premeditado de buscar uma arma e ir até a casa dela, acreditando que com isso ele forçaria ela a voltar à relação com ele, o raciocínio, o afetivo do agressor é nublado. Você observa muito nessa dinâmica como há uma nuvem que nubla a consciência do indivíduo. A gente também pode fazer alguns traços psicológicos de uma comorbidade, de uma bipolaridade, extrema depressão e de extrema felicidade, de extrema alegria. Claro que isso não caracteriza num primeiro momento uma bipolaridade, que o transtorno bipolar é muito maior que isso, mas nos indica um transtorno de humor, um humor muito lábil, que vai sendo cambiado de acordo com a realidade. O término da relação com Eloá é uma dessas frustrações que deve ter motivado essa labilidade, que potência, que faz com que ele gere esse crime. Ele se trai na manipulação que ele faz para chegar até onde ele quer chegar. Ele tem um dom de ludibriar os outros. Ele pode ter um racional ok, mas os outros componentes da personalidade estão alterados. O Lindenberg, ele trabalhava, ele era um menino visto como um menino bom, né? Só a mãe dela que não gostava dele, mas o pai gostava, o irmão era amigo dele. Então ele era um menino comum. A coisa parece que foi crescendo, né? Talvez, se não tivesse tido toda a influência da mídia que teve, aquilo ali parecia um circo, né? Foi montado um circo. E ele ficou o tempo inteiro se vendo na televisão. Pela primeira vez, ele virou um cara popular. E aquilo ali estava dando projeção para ele. Quem é Lindenberg Alves? O que levou o jovem a atirar contra a própria ex-namorada, uma pessoa que ele dizia amar?
É possível que apenas o ciúme descontrolado tenha levado esse rapaz de apenas 22 anos a agir dessa forma? Ou é necessário que ele tenha outros desvios de personalidade para conseguir executar um sequestro seguido de homicídio? A exposição na mídia ajudou ou piorou tudo? Ele teve 100 horas de possibilidade de voltar atrás. Ele decidiu não voltar. E ele não iria libertá-la. E o fato de ele não se entregar e não libertá-la fez com que a polícia agisse para tentar libertá-la. Então, o perfil comportamental dele demonstra exatamente o controle. Ele teve o controle da situação até o último segundo. Ele não perdeu o controle por 100 horas. Ela é minha, eu não quero dividir com ninguém. Uma questão muito mais possessiva do que uma coisa emocional. Ele tenta reatar a relação com Eloá algumas vezes. E um componente da personalidade saudável de Eloá aponta para ela mesma que Lindenberg não é o cara certo. Ela não aceita reatar com ele. O inconsciente patológico, o imaginário patológico desse rapaz com o imaginário, o inconsciente saudável dessa moça. Essa falta de comunicação igual já aponta para ela que não é legal voltar com ele e repetir todas as situações de ciúmes que ela vivia. Porém, Lindenberg é extremamente hábil e manipulador, pois ele vai conquistando o irmão e o pai da garota. E com isso, ele vai enredando a confiança para estar mais próximo. Nesse caso, temos que pensar que é um crime de natureza passional, com motivador de controle, com motivador antissocial, com motivador de desrespeito. Não tinha conteúdos de amor e paixão. Tinha conteúdo de ciúme, de agressão, de medo, de desrespeito e de paranoia. Esses eram os conteúdos envolvidos. O conteúdo paixão, amor, podemos retirar desse caso. Não estava contido nessa realidade, nessa inter-relação. Apesar de Eloá ter 15 anos na época do crime, ela começa a namorar com 12. E essa é uma realidade que tem que ser salientada, é uma realidade muito típica da periferia, onde os jovens iniciam sua vida emocional, muitas vezes sexual, muito precocemente, onde os pais saem e trabalham e os filhos ficam aos cuidados deles mesmos. E isso é uma coisa que muitas vezes pode causar transtornos, inclusive de gravidezes indesejadas. A probabilidade de você desenvolver disfunções na própria sexualidade é maior, porque o organismo não está ainda apto, o organismo como um todo, psíquico e físico, não está apto para esse tipo de introdução na vida afetiva sexual. O caso de Eloá causou uma grande comoção nacional. Várias emissoras se instalaram na frente do prédio onde o sequestro acontecia, transmitindo notícias em tempo real. Lindenberg tinha uma vantagem. De dentro do apartamento, ele conseguia acompanhar tudo o que estava sendo televisionado sobre o caso. Até que ponto essa exposição da mídia pode ter influenciado as ações de Lindenberg? O diferencial desse crime foi exatamente a repercussão e a condução do caso pela mídia, a natureza perversa, o cárcere privado, todos torcendo que ela saísse ilesa. Ele seria preso, depois sairia, continuaria a vida dele. Foi uma pequena novela. As pessoas começaram a participar, começaram a perguntar para os outros, e o caso Eloá, ele já libertou. As pessoas comentavam nas ruas sobre o caso. Então isso chamou muito a atenção do grupo social de uma maneira geral, em função da narrativa, da dramaticidade que o caso demonstrou. Obviamente, ele não imaginou criar esse cárcere privado tão longo. Começa o crime acreditando que ele vai se resolver de uma forma e os próprios elementos que estão fora do controle acabam desviando a ação por uma coisa totalmente diferente. Tanto que
chega um momento do cerco que ele diz que dali ela só sai morta. Quando a mídia invade, quando a mídia chega e invade a cena onde havia já a negociação do GAT com ele, essa história que houve da própria imprensa alugar apartamentos dentro do condomínio que eles moravam para poder ter uma visão, uma abordagem privilegiada da notícia, isso começa a conduzir o delito por um caminho que era completamente imprevisível. Quando ele se vê ali frente àquelas câmeras todas, ele começa a crescer, ele começa a ficar, entre aspas, ele começa a ficar famoso. 5 minutos, na verdade, foram 6 dias de glória dele, né? Foi uma troca, né? Parece que ele deu para a mídia o que a mídia queria ter. Ela quer, né, essas situações aí de que vendam, né, na televisão. E ele deu para ela o que ela estava precisando. Então foi uma troca mesmo, né? Inconsciente, claro, né? E talvez se não tivesse tanta exposição, ele teria terminado esse cárcere mais cedo, né? Não teria durado 6 dias. O excesso de repercussão na mídia, nesse caso, uma visão pessoal, eu tenho que se deu por 2 motivos. Primeiro, por conta da característica do crime em si. Foi considerado um dos casos de cárcere privado mais longos que nós já tivemos. E tem um outro fator, que é o fator publicitário da mídia. As pessoas gostam de crimes, gostam de saber como que funciona esse submundo do crime, gostam de conhecer a cabeça do criminoso, como que são executados. As pessoas gostam desse assunto. A polícia conta que a Eloá cozinhava para eles, eles tinham a televisão ligada o tempo inteiro, então tinha momentos de tensão, mas também parecia assim uma brincadeira de casinha. A ação da polícia ao invadir o cárcere privado foi questionada. Alguns afirmam que os tiros só foram executados após a polícia ter entrado no apartamento. Lindenberg, no entanto, afirma ter atirado em Eloá quando a garota se levantou e foi em direção a ele. Ele diz ter se assustado, pois achou que Eloá iria tentar tomar a arma de sua mão. Qual foi a causa do disparo? Existe alguma atitude que poderia ter impedido que Lindenberg disparasse contra Eloá? Se a morte aconteceu em razão da ação precipitada da polícia nesse caso, é uma pergunta de difícil resposta. Num caso, em qualquer caso, tenso como esse, né, de longas horas de negociação e de um crime grave e na iminência da ocorrência de morte, eu tenho que é muito difícil prever. Né, se a polícia tivesse agido dessa forma ou daquela forma, ou as autoridades presentes ali no momento, que estavam trabalhando ali no momento, tivessem agido assim ou assado, se o desfecho teria sido diferente. Se a ação da invasão da polícia no apartamento dela, naquele momento, foi o grande provocador, o grande estopim da morte, essa é uma pergunta que não dá para ser respondida. Todas as pessoas envolvidas naquele caso, naquele momento, eu tenho certeza que elas deram o melhor de si, para que aquilo ali fosse concluído da melhor maneira possível. Agora, numa situação de extremo estresse, é muito difícil administrar tanto os riscos como a ação emocional de cada indivíduo ali envolvido. A adrenalina é muito alta, a tensão é muito alta e o medo é muito alto. Todo mundo que estava trabalhando ali naquele momento, eu tenho certeza absoluta que tinha a vida da Eloá na mão. Isso é uma coisa muito difícil de carregar e de se administrar. O agente público, a pessoa que trabalha na segurança pública, às vezes ela recebe um excesso de crítica por inadequação, por excesso de ação. É um exercício que todo mundo precisa fazer, de tentar se colocar naquele momento, naquele lugar. Eu não acho que houve um erro da polícia, efetivamente, mas algo além do que foi feito poderia ter sido feito? Acho que sim, principalmente em relação ao perfil do Lindenberg. Tudo foi tentado, tudo se facilitou, as exigências foram cumpridas, o interesse, o desejo da polícia é que Eloá saísse com vida. Então, justiça seja feita para o bom trabalho policial. Alguns criticam o momento da invasão,
se era necessário naquele momento, já que haviam esperado tanto. É muito fácil julgar quem está de fora, sentado em casa, na frente da televisão, na tranquilidade do seu lar, dizer isso é certo, isso é errado. Mas quem estava ali 100 horas negociando, quem estava ali tentando salvar uma vida, tem uma percepção diferente da realidade. Se a polícia tivesse mantido a negociação com Lindenberg da forma com que nós sabemos, da habilidade que nós conhecemos que o GAT tem nessas negociações, sem a intervenção da mídia televisiva, o desfecho não teria sido esse, com certeza. Ele estava numa situação privilegiada porque há pouco tempo a família tinha feito uma compra e ele até chega a dizer, podemos ficar aqui por um mês. Então ele tinha um controle que quem estava fora não tinha. Uma coisa que era para ter sido terminada em bem menos tempo, talvez com outro resultado, não conseguiu acontecer por causa dessa intromissão de forma imprevisível da imprensa, de uma forma sensacionalista. Naquele momento que ele vivia no apartamento com as duas reféns, ele criou ali um mundo mágico onde eles viviam numa bolha ideal, porém totalmente irreal. O sequestro em si, ele é um crime autônomo, junto com o homicídio. O tempo de duração do sequestro, a crueldade, o excesso da culpa na prática desse sequestro, dessa conduta, vai influenciar no aumento da pena dele. Isso é considerado no aumento de pena. Essa existência do motivo dentro do Lindenberg que fez com que ele se movesse para praticar um crime cruel desse modo, né? Diante da negativa da namorada em não continuar mais com a relação, ele resolveu de forma muito violenta e insistente, como todo mundo pôde acompanhar na mídia, matar a namorada, né? No evento que culminou na morte. Essa motivação vai influenciar no aumento da pena. Eu observo que na época dos fatos, em 2008, nós não tínhamos ainda a qualificadora do feminicídio, que é a provocação da morte, a morte acontecida num contexto de relação entre homem e mulher, doméstica, familiar. Se esse crime tivesse acontecido já na presença da lei do feminicídio, ele seria certamente processado por feminicídio. Lindenberg Alves Fernandes foi condenado a quase 99 anos por homicídio e outros 11 crimes cometidos durante o sequestro. Algum tempo depois, a defesa recorre e consegue reduzir sua pena para quase 40 anos. Até hoje, o caso de Eloá é um dos mais emblemáticos da história policial do Brasil.